Bem-vindos! Já vai se acostumando. Essa temporada toda aqui no tempo sagrado do torcedor atleticano no Bar do Salomão. E hoje com uma presença para lá de especial. Eu tenho certeza que a massa do Galo vai acompanhar até o final. Porque trata-se nada mais, nada menos do maior gênio que já passou com a camisa do Atlético, do futebol mineiro, um dos maiores do futebol brasileiro e mundial. Dispensa apresentações. Eu vou passar o Mamed Filho, jornalista, parceiro nesse projeto, para que apresente o nosso convidado para lá de ilustre. Acho que vai ser um papo muito legal, né, Mamed? Vai ser demais, porque temos aqui José Reinaldo Lima, o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. 255 gols, 475 jogos. E, Rei, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco no Bar do Salomão. Eu que agradeço, Bolivar, a Mamed. Já estava com saudade de você, Bolivar. Só via você pela sede aí na Europa. Falar quando que o garoto vai voltar. Que bom você estar aqui na nossa terra e ainda mais no nosso reduto aqui, né? Nosso reduto do Bar do Salomão. Então é um prazer reencontrar e também participar do programa, rever os amigos, tá ali. A turma veio em peso hoje, né? A galera do Galo tá toda aí. Então eu fico muito feliz de vir participar do seu podcast aqui, para a gente falar naturalmente do nosso Galo. É isso aí, Rei. Eu que fico honrado. Fiquei honrado no meu aniversário, você foi um dos primeiros a chegar, claro. E sempre prestigiando, e para mim realmente é uma honra. Tá aí o Salomão, abrindo mais uma vez as portas de casa, né, só? Como eu tenho mania de falar desse tempo sagrado do futebol. Ô, Rei, agora, para começar, nós temos que começar do começo, né? Nós vamos ter que voltar lá em Ponte Nova, bicho. Né? Lá em Ponte Nova. Vamos. É Ponte Novense? Não, 1º de maio. 1º de maio. Depois foi o Ponte Novense. Depois eu fui pro Ponte Novense. O 1º de maio foi de qual idade ali e tal? Eu comecei a jogar futebol de campo no 1º de maio, com 9 anos. Já jogava lá no Mirim do 1º de maio e já era artilheiro também, né? Mas antes também eu joguei muita pelada na rua e no colégio também eu jogava muita bola. Então eu tive uma vida de menino, né? Menino só jogando bola. Estudava um pouco e a maioria do tempo jogava bola. E em Ponte Nova. Então, Ponte Nova que a gente tinha um incentivo muito grande. É uma cidade que tem 4 clubes dentro da cidade, igual Ponte Nova, além de ter um colégio que incentivava muito a prática de esporte, tinha campo de futebol à vontade. Então, essa foi a minha formação ali de infantil em Ponte Nova. Ô, Rei, você viu que o pessoal percebeu ao quórum aqui, a massa do Galo, já passaram buzinando. Eu faço questão sempre de justificar o seguinte: nós estamos aqui no Bar do Salomão, na Rua do Ouro, na Serra, nesse bairro emblemático, especial para todos nós. Então, se houver qualquer tipo de barulho assim que fuja um pouco do controle, é justamente em função Faz parte do ambiente. Faz parte, né, Mamede? Faz parte do ambiente. E hoje tem mais público aqui do lado de fora aqui, porque muito jogo aí de rival, de rival no Galo em estádio. A gente tem que deixar registrado, porque a afluência tá grande aqui. Eu tenho que chamar o Tião das Rendas para colocar o propagante do jogo, da entrevista hoje. Ô, Rei, agora essa habilidade com a bola, essa genialidade, né? O Rei o pessoal sabe, muitos já falaram isso, e de fato o que mais se aproximou da genialidade de Pelé. Agora, isso vem de família, porque o Mário Lúcio, seu irmão, jogava no Botafogo nessa época, né? Sim. Na minha casa, meu pai escutava muito futebol, meus irmãos mais velhos jogavam futebol, e eu batia minhas peladas na rua lá. Eu acho que essa habilidade, porque naquela época ainda não tinha nem futebol de salão, né? O futebol de salão meu era no passeio, sabe, tabelando na parede e descalço, né? Então aquele futebol assim, como diz, raiz, né? Joguei esse futebol e também eu era um garoto que se apaixonou pelo futebol, né? Eu ia em tudo quanto é treino, jogo, onde tivesse futebol eu estava sempre participando. E a gente aprende também olhando, né? Eu vi grandes jogadores.
Por incrível que pareça, Bolivar, eu ali com meus 12, 11 anos, com 12 anos eu jogava no 1º de Maio, era artilheiro do colégio e tudo. Ponte Nova, todos já sabiam que Já tinha um sabia. craque, tinha um talento excepcional na cidade, né? Já, Ponte Nova toda já conheci o Zé Caburé. Zé Caburé. E eu já fazia o gol. Aí veio o Pontinovense, que é o clube lá, vamos dizer, da elite lá de Ponte Nova, que era do Renato Marinho, Dom Miguel Trinchán, que era um... Dom Miguel Trinchán, espanhol, que veio com a seleção espanhola. Era preparador físico, sei por que, ficou lá em Ponte Nova, 17 anos. Jogando, treinando futebol e jogando baralho. E o Biagio, que era um suíço também. Então, esses 3 me chamaram lá na avenida, né, e me contrataram. Porra, a primeira Coca-Cola, a primeira coxinha. Então, eles pagavam aquele lanche para mim, pagavam o ônibus para ir para a escola e tal, deixavam eu frequentar a única piscina que tinha em Ponte Nova, que era do Ponte Novense, então... Ou seja, dá para tirar um trocadozinho. Não, dá para comer, dá para comer. Mas o trocado, na hora de encerrar a casa, lá na sua casa, você não recebia um trocado, não. Mas na casa da sua tia, você recebia, né? Sim, mas aí o Dom Miguel Trinchán era treinador do time adulto, né? O time principal, que disputava o regional lá da Zona da Mata. E o Dom Miguel Trinchán, já, como no Pontinovense não tinha as categorias de base, ele me levava pro time dos adultos. E eu ficava lá na reserva, lá. Aí no finalzinho ele sempre me colocava. Então, eu fui precoce assim, no futebol, desde 12 anos eu já começava a jogar no meio de adulto, né? Ficava pouco. Tive a oportunidade de jogar com o grande Lauro. O Lauro é de Ponte Nova, artilheiro do Galo, é um dos artilheiros do Galo e campeão do Gelo também. Campeão do Gelo. Aqueles créditos de 50, ele tá naquela. Lauro, e grande jogador. E eu joguei ainda com o Lauro lá. Eu, menino, o Lauro já com seus 50 e tantos anos. E o Lauro nessa época é tão incrível, cara. O Lauro lá em Ponte Nova, ele batia as faltas, essas faltas que o Hulk mete essa porrada aí, ele enfiava a porrada, mas só que era de letra, cara. Ele batia córner de letra, pênalti de letra, falta de letra. Onde você vê isso? E com a bola 10 vezes mais pesada do que a bola de hoje, né? Aquela bola. Hoje você não encontra um jogador que faz isso aí no interior de Minas. Então eu quer dizer, não fiz nada disso que o Lauro fez, porque eu não tinha tanta força igual ele, o Lauro é mais forte. Mas a gente vai aprendendo com os colegas, vendo como é que é o futebol, e assim eu fui construindo a minha habilidade. Sua habilidade. Só para perguntar, que ele está falando de pelada, é o seguinte, que a sua primeira lembrança com o Galo, salvo engano, é você bater uma pelada novo, acho que mais novo que essa época ainda, em um jogo Atlético Cruzeiro, 3-3, e o Galo meteu o gol e vocês vibrando lá, jogando bola, teve isso? Teve, claro. Foi meu primeiro contato com o Galo foi esse. Justamente isso, né? Porque final de semana, eu encerava a casa lá em casa, casa da minha tia. Para ganhar o trocado. Para entrar, para ir para o cinema. Engraxava um sapato, então eu era aquele menino quietinho ali, mas fazia de tudo. E na hora do jogo, isso foi 69, né? Atlético e Cruzeiro, 69. Ou 67. Ou 67, eu não sei. E que teve esse jogo. E o Galo estava ganhando de 3, né? Uhum. E a gente jogando a pelada na rua, assim, escutando o rádio na varanda, assim, e o Galo, Laci, né? Tinha essa turma. Aí a gente vibrando com o Galo, aí veio aquela primeira susto, né? Que foi, aí o Cruzeiro foi lá e empatou o jogo contra o Galo. Mas mesmo assim, ali, como o 1º de Maio é um time preto e branco, o meu irmão jogava no Botafogo, era preto e branco.
Eu só torço para preto e branco, por isso que eu sou torcedor do Galo. E tudo quanto é time preto e branco aí no mundo, eu sou preto e branco. Ô, Rei, mas que maravilha, então, você estava contando, eu estou observando aqui, tá o coro, volta a dizer. Hoje agora chegou um príncipe aí, ó, a presença do Filipão, né, filho do rei, obrigado pela presença, Filipão. E aí, o que você ia falar, Mamed? Desculpa. Uma curiosidade que eu tenho dessa época é o seguinte, quando foi que você percebeu que pô, eu sou diferente, eu vou ser jogador, não vai ter jeito, eu vou jogar num clube grande? Quando foi que caiu essa ficha, assim, tipo, futebol pra mim não vai ser pelada, eu vou ser profissional, vou ser jogador de bola? Foi quando eu, depois de que eu estreiei no profissional do Galo. A minha vontade de ser jogador foi quando eu saí de Ponte Nova, né? Que eu saí de Ponte Nova com uma escova de dente, e uma peça de roupa e vim para BH sem conhecer BH. E a gente tinha aquela garra, né? Pô, eu não vou decepcionar, eu não vou voltar para Ponte Nova. Então, eu cheguei aqui no dia 7 de setembro de 71 e, para mim, ó, eu vi tanta luz aqui em Belo Horizonte. Na hora que eu cheguei aqui, a gente vi aquele mar de luz ali. Já à noite eu fiquei meio assustado e fui morar debaixo da arquibancada lá do campo lá de Lourdes, né? Quer dizer, morava em Lourdes, morava bem. Morava bem. Só que eu morava debaixo da arquibancada, mas era bom também. O rango não era muito bom, não, mas aquela vontade de um adolescente de querer enfrentar a vida. E aí, o meu sonho era de ser contratado. Então, eu fui o primeiro treino, a gente trocava de roupa ali em Lourdes ainda, entrava no 11, ia para Vila Olímpica, não tinha vestiário, não tinha nada, só tinha o campo. E aí, por uma feliz coincidência, naquela época era juvenil, não tinha júnior, né? E eu vim fazer teste juvenil. Você tinha 14 anos, né? 14 anos. Só que juvenil era até dos 8, né? Exato. Quer dizer, e quem me trouxe foi o Barbatana, que é lá de Ponte Nova, e era amigo do Dom Miguel Trinchães, tinha jogado lá no Porto na época. Então, eu era mais ou menos um peixinho do Barbatana, não, vamos pôr esse menino aí para treinar. Eu entrei no fim do treinamento, do treino, quanto profissional. Aí que foi minha sorte, que eu fiz o cara, meti caneta, fiz gol. Isso despertou a atenção de todo mundo ali, e aí é onde que eu já fui imediatamente contratado. Aí eu dei esse relax, Mamed. Aí, depois a afirmação dentro do clube, conhecer os companheiros, eu era menino. Só que eu tinha 14 anos e eu vim para o juvenil. Fui aprovado no juvenil. Só que das camisas. Estou falando assim porque é legal que eu lembro dessa. Fez de tudo, era um roupeiro emblemático do Atlético. E ele era o treinador do Mirim, do infantil, do Atlético. E ele falou com o Barbatana. Zé era demais. Deixa o menino jogar aqui com a gente. Aí eu voltei pro infantil. E o infantil foi o primeiro campeonato, sei lá, infantil aqui, que era transmitido pela TV Itacolomi. Itacolomi, edifício Acaiaca. E era transmitido pelo Sasso, Ronan Ramos, Roberto Dumont comentava, Cafunga. Os craques da crônica esportiva. Os caras, era patrocínio da Mesbla ali, né? Então, era domingo de manhã ali no Campo de Lourdes. E aí o Sozé me chamou para jogar no infantil. Fui jogar no infantil. Eu acho que foi contra o time ali, Nacional do Carmo, não sei. Lá no Campo de Lourdes. Só que eu era acostumado a jogar no meio de homem já, né? Jogando lá no interior de Ponte Nova. E aí, nesse jogo, no primeiro jogo lá, saiu a bola, eu peguei a bola assim. O ataque era o Marinho, né? Marinho, que faleceu recente. O Kleber, eu, o Geraldo. Então, quer dizer, só uns caras bons. E aí saiu a bola, saí driblando todo mundo, fiz o gol. Pô, e sendo transmitido por toda Minas Gerais, né? Já fez sucesso. O Ronan Ramos ficou impressionado, né? E além disso, aí eu ganhava o prêmio também, bicicleta, e ganhava
250 reais, sei lá, réis. Ou novo Cruzeiro. Para mim gastar, um voucher para mim gastar lá na mesma. Eu subia lá do último andar das mesmas, gastava 250, que devia ser 250 hoje também. Então eu fiquei muito famoso, assim, o Baby Crack, né? Fiquei muito famoso, assim. Quem te deu esse apelido de Baby Crack? Eu acho que foi Tarek, eu não sei. Mas o Roberto Dumont depois começou a me chamar de Baby Crack, mas nessas conversas, cronistas aí, né? Era do estado de Minas. Mas ainda jogando na base, né? Jogando no Dente de Leite. Só que nesse jogo do Dente de Leite, nesse campeonato, eu fiz 38 gols. Fazia gol. Todo jogo fazia 2, 3. E sendo transmitindo. Começou a ter uma pressão para. Não, eu impressionei, né? Você criou a pressão. Eu impressionei a galera que ficou. Aí tem um Baby Crack e tal. Beleza. E assim eu fui estabelecendo. Só que, porra, quando terminou o campeonato, eu tava assim, famosinho, né? Era um garotinho famosinho. Aí, porra, eu reclamei que tava com a dor no tornozelo, já veio o médico e já me opera o tornozelo. Isso com qual idade? 14 anos, porra. Não tinha nem A 2 meses. Não tinha nem 3 meses. A cirurgia? Não, no tornozelo. Mas as cirurgias começaram aos... Não, aí foi... Aí eu era um cobaia, nem escape. Não, mas eu sei que é o seguinte. Tá. Aí tá, o menino operado e tal. Fiquei... mas aí eu fui pro Infanto Juvenil com o GG. Eu sou GG. Aí no Infanto Juvenil também arrebentei. Fiz 32 gols no Infanto Juvenil. E aí já fui logo... Aí eu já estava para completar 16 anos, né? Aí o Babatana já me levou para o Juvenil. Só que o Juvenil eu fui no final do ano, que era a Taça Cidade de São Paulo. Ah, não, mas antes, quando eu operei esse tornozelo com 14 anos, eu fui convocado para a seleção brasileira de infantil lá em Brasília. Só que eu estava engessado e ainda com os pontos já tá cicatrizado. Pô, tiraram meu jeito e assim mandaram eu ir lá para Brasília para jogar ainda. E eu fui pro sacrifício. E joguei lá ainda fui para a seleção brasileira lá no negócio. Bom, depois já no Infanto que eu fiz gol, eu fui pro Juvenil, fomos para a cidade de São Paulo, lá disputamos 3 jogos. Eu só fiz 3 jogos ali no Juvenil, na cidade de São Paulo. Então eu fui voltando da cidade, eu fui para Ponte Nova de férias, estou lá de férias em 1973. Fui lá, comemorei meu aniversário em janeiro, estou lá nas férias. Aí me ligaram do Atlético que ia para mim vir para BH para disputar a Taça Minas Gerais, né? Porque o time principal do Galo ia disputar o Torneio do Povo. Tinha um Torneio do Povo lá daquela. E ia ter um mistão que ia disputar a Taça Minas Gerais. Eu entrei nesse mistão. Aí eu fiz a minha estreia contra o Valério aqui no Mineirão, tal, já jogando bem, tal. Depois permaneci no time, aí comecei a fazer gol, jogando bem. Aí eu já era meio famosinho nas categorias de base. Aí continuei no profissional. Aí foi quando subiu todo o pessoal do Júnior, eles mandaram para Manaus, só eu que fiquei. Eu era muito novo, eu sou mais novo dessa galera toda. Aí com 16 anos eu fiquei aqui no profissional. Aí foi quando eu disputei o primeiro campeonato brasileiro de 73, com 16 anos. Aí foi quando eu tive a minha primeira lesão no menisco. Ô Rei, você está falando, desculpa interromper, mas modéstia de rei, né? A nobreza de rei já era famosinho, já era um fenômeno. Não era um fenômeno ainda, porque naquela época a gente tinha vergonha de bater palma, né? Menino tinha vergonha de reconhecer o talento. Então hoje não. Se eu surgisse hoje, talvez eu causasse mais impacto.
Mas dentro do clube, as pessoas dentro do clube sabiam que eu tinha um talento. Mas não tiveram esse zelo todo, né? Tanto que... porque o Atlético ainda era muito precário, não tinha nada. Aí eu operei o joelho, não tinha departamento médico. Não tinha academia, não existe. Tinha forno de bia. Mas isso era uma coisa do Atlético ou futebol em geral? Em geral, era daquele jeito? Geral, não existe. A fisioterapia ainda estava, sei lá, engatinhando, acho que não existia. Tudo muito rudimentar, né? Rudimentar ainda, muito... tanto que... Quando aí depois surgiu um tal tratamento para o joelho, né, era daquela... Como é que chama? Aquele... Da infiltração? Não, daquela que cobre, aquela massa de... uma cera, como é que é a cera? Uma cera que põe uma cera quente que cobria a perna toda. Bom, eu fiz de cera quente a tambor, a macumba, a remédio, eu fiz de tudo para recuperar, mas aí não... Com 2 meses eu já tinha operado, porra, o médico lá, tem de operar de novo. Porque minha perna, engessava a perna até aqui. Então, quando tirou o gesso, porra, minha perna, eu era um menino. Minha perna não tinha músculo nenhum. E eu ia treinar, não tinha fisioterapia, não tinha nada. Isso com qual idade aí? 16 anos. 16 anos aí. Aí o joelho Antes de inchava. estrear no profissional. Ué. Não, já tinha estreado. Logo depois estreou, mas logo depois. Isso foi em agosto de 73. Aí... eu senti aquela dor de pós-operação e da falta de musculatura. Bom, todo atrofiado. Aí minha falou, não, tem que operar de novo. Aí ele foi e abriu o menisco interno de novo. Tinha nada. Normal, já tinha tirado o menisco. Aí, para aproveitar a anestesia, ele tirou o externo também. Tirou o outro menisco também. Então, quer dizer, era um conhecimento que era feito na época, né? A medicina ainda de esportiva era muito ruim e eu acabei sofrendo essas consequências todas. O médico do Atlético já era o doutor Neilo? Não era o doutor Neilo. Aí tá. Operei de novo, fiquei naquela nhaca ali e tal, joelho inchado, só jogava com o joelho desse tamanho. Fiquei jogando com o joelho inchado durante muito tempo. Por quê? Qual que é o tratamento que o médico fazia comigo? Ali tinha uma fisioterapia ali atrás do Isabela Render, ali acho que é Rio de Janeiro. O que é que ele fazia? Eu chegava lá, era punção, infiltração. Aí eu tinha essa coisa assim, na semana eu fazia umas 2, 3 punção, infiltração. Tirava, o joelho inchava, tirava, o joelho inchava. E tinha aquela fantasma ainda da água no joelho, né? Quem é velho aí lembra, não era lesão de menisco, não, era água no joelho. Um derrame era uma água no joelho. Mas eu, garoto, sabia nada, aí apareceu um japonês aqui no São Lucas, fazendo acupuntura. Aí o Bibi, o filho do Didi, que esgargava, falou, não, vou te levar lá no japonês, que vai melhorar, sei lá o que é acupuntura, vamos lá. Tá. Aí cheguei no médico, falei que eu tinha feito acupuntura, e ele me pôs para fora do consultório, me xingou todo. E continuou na punção e infiltração. E assim eu ia julgando. Talvez eu não julgasse muito tempo, mas graças a Deus, pela luz aí, pela benção, o Atlético, talvez até por mim também, né? Isso eu devo reconhecer, o Atlético contratou o doutor Neilo Lasmar. E o doutor Neilo Lasmar veio para o Galo, a primeira coisa que ele fez, eu estava concentrado lá no Mineirão, a gente concentrava ali debaixo da arquibancada do Mineirão também. Ele me viu lá na concentração, a gente ia jogar contra, sei lá, Nacional do Uruguai, um time lá do Uruguai. Ele me tirou, eu não que viu o meu joelho inchar, eu falei, não, você não vai jogar não.
vai não, já me tirou da concentração e já me levou. E doutor Neilo, aí que ele me deu mais uma sobrevida no futebol. Foi doutor Neilo. Isso está com quantos anos? 16 anos, 16, 17 anos. É, porque eu operei em agosto, depois eu operei em novembro. Então, isso deve ter sido nesse período aí. Aí, doutor Neilo, a primeira coisa que ele fez, ele me levou lá no São Lucas, no Hospital São Lucas, e eu fiz no joelho um tratamento bastante agressivo, que é agressivo até hoje, que foi essa radioterapia, esse negócio para essas doenças aí, cancerígenas e tal. No meu joelho, eu fiz isso. Aí caiu o cabelo todo da minha perna, mas deu uma secada, inibiu esse derrame, né? O derrame parou o derrame. Mas aí, doutor Neilo montou um departamento médico no Atlético, comprou os aparelhos de musculatura, aí eu comecei a recuperar. E também uma medicação muito pesada também de cortisona. Eu tomava 200 miligramas de cortisona, 50 de Lasix. Era uma bomba, né? Um homem-bomba, né? Mas isso me deu pelo menos eu fiquei mais atlético, né? Fiquei mais em forma. Que aí eu podia treinar, podia fazer mais atividade. E ficava o dia inteiro também com o meu joelho comprimido, né? Eu ficava o dia inteiro deitado, eu ficava em casa o dia inteiro, a tarde inteira, deitado com o joelho à tarde, noite, só tirava essa compressão do joelho na hora que ia treinar lá. Mesmo assim era um treino bem marcado. Então eu agradeço, doutor Neilo, por esse zelo, esse cuidado que ele teve para mim poder jogar. Até nos treinamentos, me tirava, ele observava tudo isso. Você acha que se você não tivesse feito essas primeiras cirurgias, essas primeiras cirurgias elas atrapalharam? Você acha? Seu joelho? Foram elas? Você acha que foram as cirurgias que atrapalharam o seu joelho? Sim, cirurgia. A cirurgia era desnecessário, né? Talvez, mas a conduta que foi muito atrapalhada, muito assim, a segunda operação, gente, esse médico me leva lá para o hospital lá que é Sara Kubitschek, lá em frente o Expo Minas. Foi eu e meu pai lá para operar um dia antes, chegamos lá, bicho, para operar, aí eles me levaram para como é que chama? Para enfermaria, cara. Eu cheguei na enfermaria, cara, e dedo gemendo, e não tinha nem lugar para o meu pai ficar. Meu pai não podia. Falei, não vou. Aí voltei para casa. Aí o médico chegou lá de manhã, não estava, aí me xingou. Eu era um irresponsável. E aí acabou fazendo a segunda cirurgia e... Bom... Mas você teve ali... Aí, você resistiu para fazer ou o médico falou que tinha que fazer? Vamos fazer? Não, ele já tinha me xingado porque eu fiz acupuntura. Me xingou de novo quando eu não fiquei lá no hospital de novo, né? Depois entrou o doutor Neilo, a coisa ficou mais confortável e profissional para mim. E com o doutor Neilo eu comecei esse tratamento, era muita medicação. Eu tinha muita dificuldade quando eu ia para a seleção, porque aí na seleção eu tinha de camuflar, esconder todo esse tipo de contusão e remédio também, não podia tomar. Eu só treinava com agasalho e o joelho enfaixado. Então eu fui muito na raça. Eu nunca entrei profissionalmente, só no início aqui do Atlético, no infantil, que eu joguei sem dor. O resto sempre com dor, sempre com muito problema. Então, com essas dificuldades, essas deficiências todas aí, física e problema de dor, tudo isso, eu fui enfrentando até a Copa do Mundo. Quer dizer, isso me atrapalhou, porque o joelho é uma articulação assim, importantíssima. Sim. Se eu não tivesse problema no joelho, eu estava voando até hoje. Sabe? Aí, quando eu operei de novo,
só para terminar essa fase do joelho, né? Aí eu joguei a minha melhor fase no Galo, quer dizer, de 73 a 77 eu joguei muita bola, mas ainda quando o doutor Nélio chegou 75, 76, 77, eu arrebentei, né? E aí eu estava bem preparado, apesar de ter... Bem assistido, né? Bem assistido. Aí, pô, quando eu fui para a Copa, não tinha nada disso, queriam me cortar, fui para a Copa. Quando terminou a Copa do Mundo, o doutor Nélio já me pegou, já me levou para Nova York para fazer uma recalchutagem no meu joelho, que já estava, eu jogava sem um ligamento que já tinha dançado, artrose, corpo livre, tinha tudo, inflamação na membrana, todo fodido. E aí, lá em Nova York, depois da Copa, eles fizeram a correção. Só que eles não tinham também, em 78, não tinha essa técnica de reconstruir ligamento, sei lá, pega um nervo. Então, o que eles fizeram? Eles descolaram o músculo aqui, quadríceps, e costurou ele mais embaixo aqui, ó, para mim ganhar uma estabilidade na perna. Porque minha perna, ela... Aí eu ganhei estabilidade, só que eu fiquei de perna dura. Eu fiquei no departamento médico do Galo 9 meses para mim ganhar isso aqui, ó. Ganhei 90, não, quer dizer 90, ganhei 50, 60 graus de flexão só. Então eu joguei mais uns 6, 7 anos de perna dura. Então, quer dizer, se eu não tivesse a sua pergunta, se eu não tivesse problema no joelho, eu ia estar voando até hoje. Ô Rei, você estava falando do Barbatana aí, o Barbatana te achou lá em Ponte Nova. Você já era famoso, o pessoal sabia que você já era artilheiro lá. Agora, o mais interessante é o seguinte, ele não viu você treinar, né? Você estava numa parada no 7 de setembro andando de bicicleta, e aí chegaram e foram atrás de você? Ele não viu eu jogar Atlético, o juvenil do Atlético foi jogar lá, mas jogou contra o Palmeirense. E era 7 de setembro, eu estava no desfile da parada com a minha bicicleta. Mas ele confiou na palavra do Dom Miguel Trinchán, esse espanhol. Que coordenava o Ponte Novense. Que era o treinador do Ponte Novense e que jogou com o Barbatana no Porto. Então ele já conhecia o Dom Miguel, tanto que o Dom Miguel, quando tem uma entrevista do Barbatana, ele fala com o Barbatana assim, ó, você está levando um fenômeno. Eu estou falando, você está falando modéstiazinha, nobreza. Não, mas eu nem sabia o que era fenômeno. Eles deixaram um bilhete com o Barbatana no hotel, o Barbatana foi num bar atrás. Aí Barbatana foi Barbatana e Simval Martins, que também foi goleiro do Galo. O Simval Martins, que chegou lá em casa com um Cadillac, rabo de peixe. Aquele carrão na época. Lindo. Para impressionar mesmo. Diretor, né? E Dona Maria, sua mãe? Minha mãe sempre foi muito despachada, muito otimista, muito confiante. Ela só falou para mim assim, meu filho, você quer ir lá pro treinar? Eu falei, eu quero. Você já gostava, você não gostava, né? E também eu tinha de sair de casa, porque meus irmãos, tudo assim, tiravam o ginásio, o 4º ano de ginásio, meu pai falava, como é que ele falava? Caça seu jeito, caça seu jeito. Eu falei, eu já sei meu jeito. Era jogar bola. Mário Lúcio, seu irmão ainda estava no Botafogo, né? Pois é, o meu irmão, Mário Lúcio, Timbé, jogava no Botafogo. E ele estava até esperando eu tirar o ginásio para mim fazer um teste no Botafogo. Ele ia me levar para o Botafogo no final do ano. Só que o Atlético foi lá em setembro, eu já vim logo nesse convite do Galo. Agora, essa chegada deve ter sido interessante, né, Mamede? Você imagina um menino de 14 anos, deixando a família para trás, chegando numa cidade grande. Ponte Nova é uma cidade relativamente pequena, né? Porque menos de 40 mil habitantes, talvez, naquela época. Talvez, uma cidade... por aí. Para morar na arquibancada, lá onde é o Diamond Mall hoje em dia. E sem conhecer a capital, né? Naquela época, o estádio Presidente Antônio Carlos.
Agora você falou que a comida não era tão boa, não, mas tinha um que escondia o bife, que eu sei que o bife era de cada um. Como é que ele fazia essa história? Coincidência, hoje eu encontrei com um cara que ele também frequentava essa pensão lá, que é ali na rua Imorés, onde que a gente comia, tomava café. Pensão São Bento? Pensão? Não, né? Essa não. Eu não lembro o nome. Aí era bom, menino, porra, a gente comia pra caramba, o café da manhã, o almoço e o jantar. O lanche era na Merci, a gente ia naquele supermercado Merci, tinha um Merci. Merci. E a gente, menino, sem dinheiro, eu tomava uns iogurte lá. Rapidinho, a gente tomava uns iogurte, beliscava alguma coisa. A vida era tranquila em termos de profissionalismo, o clube cobrava, vocês tinham uma liberdade maior, era... Não tinha esse profissionalismo, era bem amador mesmo, assim, né? O clube não... Claro que a gente tinha horário, tinha uma disciplina, até porque a gente era menor, né? O campo lá fechava 10 horas da noite, era a hora que eu chegava, que eu estudava ali no Precursor, em frente ao Daimon ali, eu estudava ali, então eu chegava, o campo estava fechando lá, trancava. E o Márcio Gugu, que chegou junto comigo, o Márcio Gugu nessa pensão, ele punha o bife por baixo e punha o arroz. Arroz por cima e outro bife. Aí reclamava, aí eles davam outro bife pro Márcio. E o Márcio Gugu chegou no Galo, cara. Eu, aquele menino lá, ingênuo de Ponte Nova, e o Márcio chegou cheio de experiência. Já pulava muro, já tinha amante, já tinha sido preso, bebia tanto. Era o Márcio Gugu. Eram outros tempos, né, mano? Outros tempos. E lá na pensão também é assim, lá era bom pra caramba, mas chega domingo, aí é outra coisa interessante, começou, você vê que as coisas vão abrindo, tem as coisas ruins, mas vai aparecendo as coisas boas. O domingo, por exemplo, a gente almoçava. Se não tivesse jogo à tarde, a gente ia só comer no café da manhã no dia seguinte, porque a pensão fechava. Então aqui a meninada tudo com fome. Aí foi quando o Ângelo, não sei, e Dom Serafim assistiu os nossos jogos, Dom Serafim, o arcebispo de BH, ia assistir o jogo, e atleticano. Dom Serafim, reclamando com ele, falou, beleza, mandou a gente para a igreja ali, Orfanato Santo Antônio ali, Amazonas, São Paulo, Tupis, né? Aquela esquina ali. Então a gente ia para a igreja, aí a gente já não queria nem jantar mais na pensão, a gente já ia para a igreja direto. A gente chegava na igreja assim, 6 horas na primeira missa, um ajudava a vender a vela, outro ajudava o padre lá na coroinha, o outro, a gente ficava lá atrás do altar, lá no fundo. Aí jogava, tinha musiquinha, paraná, xadrez, aprendi a jogar xadrez lá com os padres, dava um bailezinho. Comecei a namorar a irmã do Marcelo, aí a coisa... E depois eram 3 missas por dia, né? Boleiro assistir 3 missas. Não é fácil não, hein? Mas depois, cara, vinha um rango, cara. Vinha que valia a pena. 5 frangão com maionese. Aí a gente ia, todo dia, a gente vinha andando do Campo de Luz até ali pra ajudar a missa. Vocês praticamente fundaram os Atletas de Cristo ali naquele momento. Pois é, ali era o Atleta de Cristo, mas tinha muito capetinha no meio ali. O Mamed, ele citou o Marcelo, o rei o Marcelo Oliveira, Cerezo. Era uma base fantástica. Cerezo, Marinho, quer ver? Ângelo, Nilson, que morou aqui na Serra, tudo assim. Não, esses, tudo aprenderam a ler lá nesse orfanato. Que a gente ficava lá, os padres ensinavam, fazia essa recreação que as igrejas fazem, né? Até bailezinho tinha. Olha só. E você era pé de valsa, velho? Não, eu sempre fui ruim de música. Música eu sou ruim, de dança eu sou ruim. Aqui, mas eu tô falando do Marcelo Oliveira, o grande pacote, seu grande amigo, Cerezo e tal. Por que a base do Atlético, Rei, tem tanta dificuldade de revelar?
Por que nunca mais apareceu? É claro que uma genialidade igual o Reinaldo, José Reinaldo de Lima, só aparece de 50 em 50 anos. Tem isso também. Mas eu falo de E uma olha maneira... lá, porque nós já estamos esperando o próximo. Já passou 50. Já bateu 50 Mas e ainda não apareceu. por quê, Rei? Eu acho que mudou muita coisa, mas eu acho que é o seguinte, não põe os meninos para jogar, ué. Ou se, quando põe, não põe um menino preparado ou não vê o potencial desse garoto. Eu trabalhei na cidade do Galo há uns 3 anos. Acompanhei toda essa base aí. De Marquinhos, Bruninho, Savinho, Pereirinho, esse todo. Aí outro dia eu fui lá na base, eu não conhecia mais nenhum. Falei, porra, já, os que estavam aqui já não servem mais. Então eu acho que o Atlético deve preparar mais, porque tem muito garoto bom. Agora, tem que ter confiança. O Atlético, quer dizer, na nossa época, como eu estreiei, mas por uma necessidade. Não foi o treinador que pediu, não, foi uma necessidade. Se o Atlético fizer esse exercício de não ter medo de colocar os garotos para jogar, eles vão estabelecendo. Eu vejo isso porque a gente vê o Santos aí, Santos revela. Revela porque não contrata e põe o que tem lá para jogar. Então, Fluminense também. Todo mundo. Então, se você der essas oportunidades, quer dizer, claro que reparando, observando se o garoto tem potencial mesmo. Né? Mas não pode querer fazer esse time só de estrelas, só de contratações, não. Tem de ter as contratações todas, tem que ter. Mas tem que ter um espaço para colocar a sua formação, o seu... Você estreou com 16 anos, em 73. Qual é a primeira grande lembrança que você tem jogando no profissional? Qual foi a primeira coisa que... Poxa vida, eu estou no meio dos caras, eu estou no meio dos profissionais. Qual foi o sentimento? O que te chamou a atenção, assim, quando você entrou em campo na camisa do Galo, do profissional? Do profissional naquela época é o seguinte, a gente não podia sentar na janela. Naquela época juvenil era juvena, meu irmão. Fica lá, vai lá, busca lá, espera aí, então. Quer dizer, mas eu fui. Tinha alguém que pegava no seu pé, tipo assim, quanto ir, Dadá, como é que era a relação com essa turma que tinha sido campeão de 71? O profissional não dava muita moral para nós, juvena, não. Mas eu ficava no quarto com o Careca, um goleiro, cara. Eu ficava no quarto com o Careca, o goleiro, e o Careca, cara, a gente vinha, eu lembro disso, a gente estava lá no Teresina, lá no Piauí, isso logo que eu subi o profissional. Aí nós estamos lá em Teresina e ele liga o ar-condicionado ali. Porque naquela época não tinha controle, não tinha porra nenhuma. Tinha que levantar aí. Muda aí, eu não gostei O meu dessa até hoje é assim. Muda a televisão aí que não gosta. E o menino ele levantava da cama isso à tarde, vai assistindo televisão. Liga o ar, muda o canal, pega o negócio na geladeira. Aí, eu falei, esse cara. Folgado, né? Folgado. Aí, bicho. Ele falou comigo, eu vou pegar. Não vai não, menino? Juveninho, não vai pegar não. Ele ia para concentração, para viagem, com um revólver dentro daquela bolsinha, um revólver 38. Pô, que isso? E aí? Aí ele pegou o revólver e falou assim, você não vai não? Pôs o revólver assim dele. Nossa senhora. Eu gelei assim. A realidade naquela época, eu falei, eu nem falei, depois que eu falei, eu não fico mais com ele no quarto, não. A turma naquela época dava muita armada assim, porque tem o caso Careca... Tem caso que o Careca quem saiu atrás do Strick, né? Tiro. Nós temos o nosso saudoso e querido mestre Jaibala, que é um irmão que, de alguma forma, ali foi uma brincadeira ali, jogando no juvenil do Flamengo, negócio de acerto de bicho, o cara falou, não sei o quê, o cara pensou que a arma tivesse descarregada, deu um tiro, refugiou, a bala entrou nele, e a bala ficou nele a vida toda. E virou Jair. Você sabe dessa história, né? O Diogo Jair
não Saudoso sabia. Jair, grande querido Jair. João Saldanha, comando. Quer dizer, hoje eu acho que tem mais arma ainda do que antigamente, né? Hoje está pior do que antigamente. Esse negócio de revólver, tem que acabar com isso. Tem que entregar o revólver tudo para a polícia. Artilheiro e matador é só botando a bola pra rede, só pra né? dentro. E isso você fez como poucos, né, Manete? Nossa Senhora, tá louco. Um dos maiores de todos os tempos. Obrigado, Manete. Mas é verdade. Então, era uma época muito pobre também, o país muito pobre, a gente muito pobre, não tinha acesso a nada. Nessa época, em 73, eu metia gol, jogava pra caralho. Aí eu já tinha mudado, quando eu fui profissional, mudei para ali, chama aquele hotel, né? Um hotel ali no centro da cidade. Na São Paulo ali, Hotel São Domingos, na São Paulo. Do lado da Galeria Ouvidor. E a Galeria Ouvidor era o BH Shop, né? Era o... Pá. Aí eu metia gol e ia lá para o Ouvidor. Mandava fazer calça, tirava onda. Tirar onda na Galeria Ouvidor. Galeria Ouvidor. O salário é óbvio que não se compara com o que é nos últimos 10 anos, principalmente 20 anos, mas era um salário assim que os teus primeiros salários no Atlético, depois era um salário que dava para viver bem, era um salário acima da média. Como que era assim essa remuneração para os jogadores, principalmente vocês que já tinham um destaque? Não, um salário bom, né? Um salário que dá para você comprar um carro à prestação, né? A economia do Brasil nessa época era uma merda. E o seu salário, antigamente, você fazia um contrato de 2 anos. Só que durante esses 2 anos, a inflação era de 80% por mês. Chegava no final do seu contrato, você estava pagando o clube. Não era reajustado, né? Não, era um salário não tinha reajustado, não. E tinha muito bicho, Rei? Era bicho que segurava. sobrevivia. Bicho segurava bicho que mais. segurava. Quer dizer, você tinha uns... nunca chegou salário nessa época, acho que nunca... Não vou fazer uma projeção para o dólar, porque o dólar também naquela época era $1 era 300 e tantos reais. Você não tinha, a oscilação era muito grande. A inflação, o dólar, tudo era... Mas lembrar que a gente ainda vivia o período da ditadura militar, já no finalzinho. Com a ditadura militar. Mas o que nos dava assim, uma certa tranquilidade, porque não existia sociedade de consumo. Né? Você não consumia porra nenhuma. Você gastava seu dinheiro com livro, com bebida, nem roupa você não comprava. Mercado de gasolina. Não existia supermercado, tinha venda. Uma vendinha. E você tinha de mandar fazer a roupa. Eu mandava fazer minhas calças, camisa lá na Galeria Ouvidor. Então não tinha nem esse consumo, não tinha consumo. Hoje você sai com 500 contos, você consome ele em 15 minutos. Né? Naquela época você não consumia. Você não tinha esse consumo. Então era um pouco mais tranquilo. Você tinha de você juntava dinheiro em casa mesmo. Assim. O salário não dá para comparar com dólar, não dá. Mas dava para viver como um cidadão de classe média. Isso aí, classe média baixa, né? Classe média baixa. Aí você estreia no profissional e começa a fazer gol, né? A turma aí. Aí, doido aí, Dudu. Vem cá, Dudu. Vem cá, Dudu. Vem cá, pô. Vem cá, Dudu. Esse Dudu Nossa senhora, esse aqui, E aí, Dudu? os olhos enchem d'água seca. Continua a mesma coisa, tá treinando muito. Onde esse cara simplesmente repostou um negócio meu no Instagram, eu quase chorei. Que isso, que honra! Mas é uma honra, meu. Gente, achei que Obrigado por ter vindo também. E aí, irmão? Daqui a pouco você é uma beleza? média, Dudu. E aí, tranquilo? Cupim! Hoje você viu como é que tá prestigiado aí? Tá legal. O bar tá fechado, viu, gente? Só pra avisar pra vocês aí. Mas não é todo dia que a gente recebe o rei, não, né, Fica à doutor? vontade, viu, velho? Eu tava perguntando para ele. Só uma coisinha rapidinho. Eu tenho uma camisa dessa aqui, de 76, do
do Marcelo, que a sua era difícil ter, a 9. Cara, mesmo problema, viu? Vai sabe o que é isso? Vai desbotando. Vai desbotando. Mas você vê que o escudo ficou preto e branco, né? Não, sim, que é o mais importante. Coração, né, Bolivar? É o coração. É o formato do coração. Delerba? Não? Delerba. Vai aí, Bolivar. Essa aqui. Guarda aí, leva no trato feito lá que você vai ganhar uma grana. Ô, Rei, essa camisa aqui, aproveitar que nós pegamos ela, é uma camisa que o papai recebeu no aniversário dele, dia 17 de 11 de 81. Eu lembro de ter passado com ele no vestiário. Ele chamou, o Fernando Roberto, eu não sei se estava, mas Chiquinha devia estar. Toninho Cerezo, Osmar Guarnelli e tal. E fomos ali, não. O pessoal falou, não, Bolivar, não vai dar para ir e tal, Napoleão, não dá para ir, aquele negócio todo. E aí, na hora que eu cheguei em casa, estava a turma toda, vocês assistiram, a camisa vinha até a canela, Mamedes, e ela está aí, desde 81, essa camisa que eu guardo com muito carinho, e depois não vou assiná-la de novo para refazer a negócio. Mas eu quero te agradecer imensamente, tantos anos depois, essa camisa. Você vê que realmente ela ficou exposta ao sol, desbotou, mas o escudo do Galo continua preto e branco. Isso aí. Essa camisa é uma relíquia que você deve levar lá para o Galo Memória, que vai ter um grande museu lá na nossa arena. E essa camisa, Bolivar, você está falando aí do seu pai, mas eu lembro muito bem do seu Bolinha. avô, Do Bolinha, o Bolivar. O Bolivar, Dudu, esse era mais galo doido, viu? Esse era. É Galo doido demais? Era galo doido. E sempre depois do jogo a gente ia lá fazer sauna, churrasco na casa do Bolivar. E eu guardo muitas boas lembranças. Inclusive, esse garoto aqui, ó, eu chamo ele de garoto porque tem uma foto nossa. Cadê a foto? Cadê a foto? O Bolivar. Aqui. Porra. Tô bem, né? tô ficando Estranho. bem, cara. Aqui, ó. Eu aqui é o Bolivar aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Porra. Você sabe que meus pais... Esse garoto aqui, eu conheço ele desde o berço, né? É galo doido e gente boa desde menino. Aqui. Então eu tenho muito carinho pelo Bolivar, pela família toda, né, do Bolivar. Obrigado. E a gente cultiva esse amor, esse carinho que a gente tem pelo Galo, né? É verdade. E sua família representa muito bem. Foi um prazer ser mascote do Galo naquela época, entrar em campo com o Rei, com o maior de todos os tempos, é aquela história, né? É igual o flamenguista entrar em campo com o Zico, o Colorado entrar em campo com o Falcão, o corintiano entrar em campo com o Sócrates, é mais ou menos por aí. É uma honra, sem dúvida alguma. Vamos aproveitar, inclusive, nós estamos nessa resenha aqui. Essa é Depois, daquela época. Então, pedir para assiná-la de novo. Tem Osmar, Jorge Valença. Tem a galera toda. Tem Só a que era. o Fernando Roberto. Só que assinava com caneta normal, né? Pois é, para não correr o risco. Hoje tem a caneta de Tecido, tecido. que ela não sai mais, então E nessa época ainda eu assinava Reinaldo, porra. Agora eu assino é Rei. Aqui, ó. onde quiser, ó. Depois de tantos anos aí. Aí, ó. Agora é Rei. Reforçando. Você quer que dá um Do jeito que você retroque quiser, você que no manda. Reinaldo aqui, ó? Aí, ó, a sua letra. Assim, aí, ó. Aí, ó. A 9 do Rei. Aí. Ô, Rei, você sabe que entre 10 atleticanos, 10 te tem como maior ídolo da história do Atlético. Essa é a pergunta que não adianta a gente fazer, né? É a pergunta que a gente joga no lixo quando a gente pergunta quem é o seu maior ídolo do Atlético. A resposta é unânime. Ô, Mamed, e eu imagino que muito do que fez dentro das 4 linhas para a generalidade e muito por essa história também. Eu queria te perguntar sobre isso, Rei. O que te levou a fazer? Quando você pensou? Qual foi o momento que você falou assim, não, tem que me posicionar, vou erguer o punho, vou comemorar assim para mostrar quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto? O que te levou a isso? Porque é um gesto muito forte, ainda mais levando em consideração o momento que o Brasil vivia, né? Sim. Eu comecei a fazer esse gesto justamente como a gente estava falando, Mamed. Era numa época do nosso país aqui, difícil, a gente pobre, fudido, era uma vida difícil, de inflação, de tudo.
triste e oprimido, né? Oprimido por causa da situação política do país, né? País preconceituoso. Quer dizer, o Brasil, hoje nós evoluímos demais. Então, naquela época, era isso. E eu percebia desses movimentos que a gente via aquela massa, aquele tecido humano ali subindo Abraão Caramba para ver o galo, aí passar de ônibus, e via o povo, não era pobre, mas um povo vibrante, aquela massa do galo no campo todo. E a gente tinha essa vida difícil que a gente não podia compreender, porque tanta miséria, tanta pobreza no país. E começou os movimentos políticos, né, de várias áreas, né? Tudo. Direitos humanos. Não, mas era uma coisa mais política mesmo. O anseio todo era da democracia. E a gente estava ali reprimido. E ainda tinha um discurso muito, muito ruim em cima do futebol. Quer dizer, futebol é o ópio do povo. Jogador de futebol É um desinteressado. A política do pão e circo. A política, o pão e circo e tal. Isso me incomodava, porque eu sei que o jogador de futebol, não é necessário que seja. Quer dizer, todo mundo é um ser político, mas você não precisa ser um político ativista, estar participando, não. Mas esse jogador é óbvio, jogador está ali. Não tem consciência social. Não tem consciência, nada. Como jogador, como também o pedreiro, o médico, sei lá, o engenheiro, todo mundo. Ninguém tinha posição política, todo mundo era reprimido. E a gente tinha esse pavor, esse fantasma da ditadura. E eu era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não, isso foi antes. Eu comecei isso aí. Quando eu comecei. Aí é aquela primeira pergunta assim, quando você teve a afirmação aí de você é um jogador do caralho, acima da média, um jogador, eu vou ser o cara... um gênio. Exato. E tal. Foi quando eu comecei a perceber isso, que eu ia pro Mineirão, arrebentava com o jogo, jogava pra caralho, aquela massa explodia, aquela coisa, a gente saía. E isso sem mídia nenhuma, né? Isso já no contato direto com o povo, assim, a gente via a emoção desse povo. Aí eu comecei a perceber que a gente tinha um papel importante de se posicionar politicamente, até porque o jogador não é uma classe apolítica, não. O jogador também tem consciência política. E aí, como tinha um movimento, mas eu não tinha partido, não tinha reunião, não reunia para a gente falar de política. Quer dizer, não tinha acesso a nenhuma política. A política que eu tinha era que eu era vizinho do Frei Beto aqui no São Bento. E o Frei Beto, quando estava saindo da cadeia, ele vinha passar aqui e aí ele abria os nossos olhos para coisa política. E o pai do Frei Beto também, o doutor Antônio Carlos Cristo, além de desembargador, ele escrevia também no Estado de Minas, um cara político, mas também político de conservador ali, porque ninguém falava de política. Eu fui assim, não vou dizer que é oportunista não, mas eu vi uma boa hora de eu me posicionar politicamente, porque tinha esse anseio da sociedade para posicionar a nossa classe também de jogador, que a gente estava organizando sindicato. Foi quando eu era ídolo, recebia assim, mais de 500 cartas. E também, principalmente, tinha também um movimento, quando começou a surgir o Black Power. Os Panteras Negras. E as Panteras Negras. E aí eu fui ver um pouco do Panteras Negras. O Panteras Negras é um partido comunista americano. Até hoje você não vê falar em Partido Comunista Americano. E que tinha
uma ligação muito grande com os negros americanos. E os negros americanos começaram a fazer sucesso. Cassius Clay já vinha fazendo esse movimento. E aí veio aquele Montal, né? Michael Jackson, Barry, veio aquela galera toda, Marvin Gaye. E aí foi nesse bojo aí que eu falei, bom, eu vou associar uma política racial, sabe? E aí eu dei uma entrevista para um jornal, como é que ele falava na época? Um jornal de imprensa marrom, né? Que é aquela imprensa... Sensacionalismo. Não sensacional. Era até um jornal de classista, né? De operário, o jornal Movimento. E eu dei uma entrevista falando que o que a gente queria era democracia, uma anistia, o fim do AI-5. Também falei isso, que foi justamente no governo do general Geisel, que começou a distensão política, sabe? Porque até então existia o AI-5, mas a repressão era grande. Mas com o Geisel já começou a liberar um pouquinho. Foi quando eu entrei dando essa entrevista, e isso deu um impacto no país todo, porque jogador não tinha dado uma posição. E, aliás, jogador não, ninguém da sociedade tinha me posicionado tão frontalmente assim ao governo, e isso chamou atenção, eu fiquei ali marcado, e por causa disso, talvez nós perdemos o campeonato de 77. E eu Que eles engavetaram. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Talvez aí que perdemos o campeonato de 77, por quê? Porque, porra, eu era um cara, uma liderança. Então, o que a ditadura faz? Vamos descaracterizar essa liderança, vamos minar essa liderança. Apesar de eu ser artilheiro, eles não deixaram eu ser campeão. Porque eu fiz gol todo o jogo do campeonato. Aí, na final do campeonato, eu sou suspenso. Você fez 28 gols em quantos jogos? Em 18 jogos. Em 18 jogos. Você imagina a média que até hoje, em termos de média, nunca foi batido. 56. É um recorde que até hoje não foi Pois é. batido. Mas Agora, mas- a questão é o seguinte, você foi expulso no começo do campeonato e eles Justamente. engavetaram. Sim, porque naquela época da ditadura você não tinha. Como é que é? O STJD. Não, esses Tribunais. no tribunal, como é que é? Efeito suspensivo. Tinha porra nenhuma. Porque o Serginho Chulapa, que era artilheiro do São Paulo, tinha sido expulso no jogo anterior. Sim, mas aí que está a engenharia. A engenharia. Porque, gente, fica achando que é só os comunistas, esquerdistas que são inteligentes, não. A direita tem muita. E além de tudo, a máquina, né? Sim. Então, a engenharia que fizeram? Eu fui expulso no início do campeonato. Ok. Engavetado. Vai lá, cumpri automático. Ok. Me deixaram ali de molho na gaveta. Ok. Aí tudo bem. Continuei jogando, fazendo gol. Tá. Aí a gente já ia para a final. Nosso time, o Galo já estava para classificar para a final. E o São Paulo ia disputar com o Botafogo para ver quem ia para a final. Aí que está a articulação, a maldade toda. O São Paulo estava ganhando do Botafogo de 4-2. 4-2. Quer dizer, o São Paulo já ia para a final. Então o que fizeram? Bandeirinha deu o impedimento do Serginho Chulapa. Serginho Chulapa, ganhando de 4-2, foi lá no Bandeirinha, chutou o Bandeirinha, bateu o Bandeirinha naquela negócio de brita lá. Quer dizer, provocou um escândalo. Pô, o jogador bate no Bandeirinha, isso não pode, tem que ser julgado. Não. Então vamos julgar o Serginho Chulapa. Vamos julgar o Serginho Chulapa. Mas espera aí, Reinaldo não foi julgar, não. Aí trouxeram meu julgamento, mas junto com o do Chulapa. O Chulapa ganhou 6 meses, eu ganhei mais um jogo, que foi o jogo da final. Foi justamente para você não jogar a final. Pra mim, não jogar a final. Você fez gols em todas as partidas de 77, né? Aí O jogo terminou 0x0. terminou 0x0, foi pros pênaltis, teve aquele desastre. É o dia mais triste da história do Atlético, né? 5 de março de 78.
foi o dia mais triste de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte, então, era lágrimas escorrendo aí na sarjeta. E tem uma cena forte, você saindo do estádio, todos abraçados ali, debaixo ali, né, com a massa ali. Foi um dia muito complicado, né? Mas nada consolou Belo Horizonte nessa noite, viu? E uma noite chuvosa ainda. Nossa Senhora, foi Porque o Atlético foi vice-campeão invicto, sem ter Invicto. perdido nenhuma partida. 12 pontos de vantagem. 12 São pontos de Paulo. vantagem. Numa época que uma vitória valia 2 pontos, né? Pois Porque se valesse 3, era Aí 18. é onde provavelmente. que você vê que no autoritarismo, numa ditadura, tudo é possível. E você acha que é muito em função do seu gesto. Foi, por isso eu fiquei. Incomodou. Claro, você acha que o governo está de olhos fechados Claro que não. para um líder de massa como eu estava nessa época? Tanto que. Como é? Foi justamente. Então foi vice-campeão invicto de 77 e terceiro lugar na Argentina, da Copa do Mundo, também invicto. Aí eu falei, pô, eu não consigo. Em Não, 78. que foi no mesmo ano, né? Porque afinal foi É. em março. Pois E é. depois a Copa do Mundo. Não também. conseguimos ser campeão porque a ditadura desviou essa história do futebol brasileiro. Ô Rei, não tem como a gente não falar e não lembrar da decisão contra o Flamengo em 1980 no Campeonato Brasileiro. Ali era o José Assis Aramengo. Aramengo, filho da Aramengo ou Aragão? Aramengo. Aramengo, também acho. Qual que era o clima ali para aquela partida, Rei? O Atlético havia vencido de 1-0. Eu imagino que vocês estavam muito confiantes. A gente consegue, através de você, com aquele lançamento do Éder. Mas o negócio já estava... Não, eu não estava muito confiante, porque é o seguinte, Não? no primeiro jogo aqui no Mineirão, nós ganhamos de 1-0, que eu fiz o gol, o juiz era o Romualdo Arbi Filho, porra. O cara era o juiz, coluna do meio. Ele não deixava ninguém julgar, parava o jogo todo. Amarrava. Fizemos 1-0 aqui no Mineirão, que era pra gente ter ganho muito mais. Mas seguraram a gente aqui. Tanto que o Flamengo foi mais tranquilo para a decisão, sabendo que podia ganhar somente de 1-0. Né? Como aconteceu. Se fosse hoje, pelos números, gol fora, essas porra. Então, aí o Romualdo fez o servicinho dele aqui, sujo no primeiro jogo, e nós saímos 1-0. Quando nós fomos para o Rio de Janeiro, aí foi... Teve aquele jogo do inferno aí recentemente, né? Na época foi purgatório com o inferno, foi... Minha família estava toda no Maracanã. Bolinha, que você conheceu, meu pai, meu. Nós ficamos concentrados naquele hotel Sheraton ali, em frente, sei lá, Vidigal, a favela Vidigal. Foi foguete a noite inteira. E Rio de Janeiro mobiliza para o Flamengo, né? O jogo do Flamengo, Rio ali, eles mobilizam. E foi aquela pressão. Nós chegamos no Maracanã, na hora que o ônibus parou lá naquela época e não tinha segurança, tinha um segurança. Assim, né? Parou o ônibus, a torcida do Flamengo veio e balançou o nosso ônibus. Os caras, pra gente ir pro jogo. Então, foi já toda aqui a pressão. Né? E fora, o jogo tinha 154 mil pagantes, devia ter 200 mil pessoas naquela época, né? Valia carteirada de tudo. Hoje tinha penetra de tudo. Então, o Flamengo nunca tinha sido campeão de nada. E Flamengo também reconhecemos que o Flamengo tinha um grande time, tá? Mas, mesmo assim, era um jogo para a gente ganhar. A gente vê que nesse jogo o Aramengo lá, o Aragão, filho da puta, e mais filho da puta ainda eram os bandeirinhas, Rosa Martins, porque você vê aquele lance com Palinha, ele dá um impedimento com o e Beck, ele tá aqui, ó, dando... Foi quando eu fui expulso. Então, quer dizer, aí tinha de porra, era somente fazer aquele gol, como eu fiz o gol. Tanto que, naquele jogo, aí o que aconteceu? O Coutinho, o Cláudio Coutinho, que era o treinador do Flamengo, ele é meu fã, assim. Tanto que ele bancou a minha ida para a Copa do Mundo. Quando no jogo, o Flamengo fez 1-0.
Aí saiu a bola, a torcida tá comemorando e eu empatei o jogo. Já deu um... Calma aí, gente. Aí, vamos pro segundo tempo. Aí o Flamengo fez 2-1. 2-1. Vamos pro segundo tempo. Com Zico. Aí, o Maracanã naquela época ele era 120 por 80, né? Campão, né? Então aí lançaram a bola pra mim, bicho, eu dei um pique. Aí, porra, eu tive uma distensão, cara. Coisa que eu nunca tive. Meu problema sempre foi joelho, eu tive uma distensão que a mão do médico entrava dentro da minha perna, assim, ó, rompeu o músculo. E já tinha feito a substituição. E ficou em campo fazendo Aí número, fiquei ali né? na ponta direita, ali, ó, ali fazendo, tocava a bola em mim. Não é que eu tive a distensão, saí mancando. Aí que foi foda, mano. Porque você vê ali 200 mil pessoas gritando, bichado, viado, bichado. Você quase acredita que você, porra, tá fudido mesmo. E eu pedia, pelo amor de Deus, para sair do jogo, eu não queria ouvir aquilo, era uma tortura. Mas não podia substituir, permaneci, só pedi a Deus para que pudesse me recompensar de alguma forma. Foi quando o Éder cruzou a bola, eu fiz... Você arrastando, né, Rei? Puxando a perna. Uma distensão, fui lá, empatei o jogo, que seria o gol do título também. E aí fez o gol, calou o Maracanã, 200 mil pessoas caladas. Você mostrou o joelho, né, Rei? Tem uma cena de você mostrando o joelho pra turma, não tem? Alguma coisa assim, fazendo coisa. Aí cara, nós fomos. Aí o juiz viu que tinha de entrar em campo, tinha de fazer o serviço sujo. E foi quando nesse lance que ia ser gol do Palinha, né? Palinha entrar na cara do gol. Esse impedimento que não existia. Aí deu esse impedimento e logo em seguida ele me expulsa. Quer dizer, porque quando e depois eu ouvi essa história do banco do Flamengo, que o Toninho Casalberto estava me contando, que quando eu sofri a distensão, quer dizer, o estádio inteiro vibrou e me chamou de bichado, e o turno do Flamengo também vibrando. O Coutinho falou, não, porra, mas ele está em campo ainda, toma cuidado. Foi quando eu empatei. Então foi toda essa pressão aí para me tirar, porque eu sou o maior artilheiro de Atlético e Flamengo, então todo jogo contra o Flamengo eu metia gol. Guardava. Eles eram Coutinho, todo mundo supersticioso. Pô, esse cara mete gol, esse cara joga. Né? Então, aí foi quando eu fui expulso, criou-se todo o clima, expulsou o Procópio, aí expulsou o outro, criou um clima favorável para o Flamengo fazer o terceiro gol lá. Mas ali tinha quem entrou no lugar do Silvestre, Rei, antes do Nunes. O Nunes dá um corte ali. Nós estamos falando do brasileiro de 80, né? Foi o Luizinho, né? Luizinho, Orlando. Orlando sai, entrou o Silvestre. E aí o Nunes também era um grande centroavante, né, Rei? Ele dá um corte para dentro ali e bate entre os mas Silvestre também acho que estava com a distensão, não sei por que foi. Bom, é tanta. É bom nem falar, né? Já falou. Puta que pariu. Ô, Rei, o Flamengo. Porque você pegou uma época que você e o seu time, né, o time do Galo, ali do final dos anos 70, nos anos 80, dominou o cenário em Minas, se tornou hegemônico aqui, e criou-se esse salto para ser o clube com a relevância nacional de conquistar títulos nacionais e depois Libertadores, brigar por Libertadores, etc. E então a relação com o Cruzeiro foi uma relação de rivalidade menor. Para você, quem você encara como seu maior rival no futebol? É o Flamengo ou é o Cruzeiro? Cruzeiro. É mesmo por isso tudo, o Cruzeiro é o maior rival? Cruzeiro é. Eu prefiro perder pro Flamengo e ganhar deles aí. É sério? É sério? Eu tenho mais rivalidade com o Flamengo. Por causa de 80 e de 81. Porque o Cruzeiro é o seguinte. Pela forma. Os caras só contratavam a Beck pra me foder, pra me dar porrada.
Mas ganhamos deles, meti muito gol neles. A gente naquela época... E outra que também o que era valorizado nessa época... Era o estadual. Era o estadual. A gente queria, assim, estabelecer como nessa época que nós... Mas o Atlético tinha essa hegemonia, né, Rei? Tinha, mas a hegemonia, igual assim, a gente fala do Flamengo. E do Cruzeiro, daquele jogo do Revete, aquilo também foi... bicho, futebol não é a reserva moral desse país nunca, cara. Só tem filho da puta, só tem... É foda. Eu não fui campeão de... Quer dizer, fui campeão de mineiro, né? De Borneo não. Fui campeão mineiro uma porrada de vezes. Fui campeão de Paris, campeão de, sei lá, Teresa Herrera. Fui um campeão na Europa, fui campeão de tudo, mas ser campeão brasileiro... eu fui campeão brasileiro porque eu treinava contra o time de 71, eu estava junto com o time de 71, e quando o Galo foi campeão brasileiro com o gol do Dadá, nós fizemos muita festa aqui, a gente que era juvenil aqui em BH, nós fomos para Afonso Pena, aquela festa toda. E o Flamengo, que é aí hoje a maior torcida do país, nunca tinha tido um título nacional, até porque o Nacional começou em 71. Então era... O atleta na terceira disputa, né, Rei? De campeonato. E o Flamengo... Por quê? O que acontecia nessa época? Acontecia o seguinte... Eu pegava o Cruzeiro aqui, arrebentava, jogava pra caralho, Paraná. Arrebentava. O Flamengo pegava o Madureira lá no Rio, ganhava tal. Aí você pegava a grande mídia brasileira, que é o Jornal Globo, Jornal do Brasil, Rádio Globo, né? Rádio Globo, Rádio Tupi, que ia pro país inteiro. Por isso que eles cresceram na torcida. O Flamengo é a maior torcida porque... O Rio de Janeiro e São Paulo, como os times de São Paulo também, eles falavam para o Brasil inteiro. A Rádio de Minas não falava para o Brasil inteiro. A gente não falava nem para o interior ainda. Então você pegava o jornal do esporte, que é jornal do esporte que tinha, você pegava lá, saía assim, Atlético e Cruzeiro. Aí saía a escalação, renda, juiz e mais nada, não. Tinha uma pílula assim, ó. E o Flamengo e Madureira saía uma capa desse tamanho no jornal. Então, quer dizer, é a mídia que hoje, se fosse nos dias de hoje, a coisa era mais democrática. Sim. Então, por isso que a gente sempre ficou aqui, ó. Nós não só crescemos dentro de Minas Gerais aqui, porque a nossa imprensa não conseguia expandir, sair das fronteiras, das montanhas de Minas. Ô, Rei, então nós lembramos 80, mas não tem como não lembrar de Zé Roberto Reis. Zé Roberto Reis, você é um rato mal... Juiz ladrão. Ele viajou com a turma do Flamengo e no dia do jogo lá da Libertadores, ele foi lá e ameaçou a gente. Vou expulsar todo mundo, quem fizer falta, aquele negócio todo. Já intimidando. E já sabia que ele ia fazer o serviço, né? E me expulsou com 18, 20 minutos de jogo, sei lá, 21 minutos de jogo, uma falta que não era para ser vermelho, mas é justamente porque eu sempre fiz gol no Flamengo e já queria me tirar. E depois ele continuou fazendo serviço para que favorecesse o Flamengo. O Guardian da Inglaterra, né, que é um jornal tradicionalíssimo de Manchester, já tratou esse jogo como o maior roubo da história do futebol mundial. Na verdade, esse jogo não terminou. Né? Não, o jogo não terminou. O Atlético saiu com 5 jogadores. Então, foi uma articulação muito maquiavélica, assim, já sabendo que ia conduzir esse resultado, né? O Rei, é muito estranho, porque assim, e muito triste também, porque eram duas grandes equipes, né? Não era que o Flamengo, se não tivesse arbitragem, o Flamengo ia ser humilhado pelo Atlético. Eram duas grandes equipes. Então,
Era uma Verdade. coisa que é muito triste para a história do futebol brasileiro, porque podia ter sido um dos maiores jogos, um dos jogos, independentemente do vencedor, mas um dos jogos mais épicos da história do futebol brasileiro, É verdade. e que não aconteceu, né? É verdade. Tanto que foi uma final de 5 gols, né? E os dois times, Atlético e Flamengo, era a base da seleção brasileira. Né? Então, a gente fica muito triste das influências maquiavélicas, influências marginais que existem no futebol. Quer dizer, porque o espírito devia ser esportivo, ganha o melhor. Sim. Isso que a gente vê no futebol, por exemplo, o esporte nos Estados Unidos, assim, ele tem. Eu gosto dos esportes americanos, que é isso. Ele dá essa transparência, sabe? O esporte acaba prevalecendo. E nas outras partes do mundo, a gente vê sempre que tem uma influência, uma interferência, um interesse ou forças ocultas maiores que acabam desviando essa história. E isso você tem vários exemplos aí, né? Na época eu lembro que eu me lembrei. Tem vários exemplos aí, ó. Garrincha em 62, foi expulso no gol final. Tem sabe? Você vê que é a força política, né? As influências políticas que interferem no futebol. E mais uma vez voltando àquilo, a ditadura, o autoritarismo é possível acontecer, até mudar a história e os resultados do esporte. E nessa época, a gente tem que lembrar que Walter Clark, diretor da Globo, com todo esse poderio e todo o império, diretor do Flamengo. Então, diretor do Flamengo. Então, toda essa influência, é claro que pesou. O Atlético tinha ganhado em 71, perdeu em 77, com em uma 76, nós perdemos contra o Internacional na semifinal. Foi contra que esse gramado Mineirão já é ruim dentro da minha. O Mineirão me tirou dessa final, aquele gramado cheio de buraco, contra o Atlético Paraná. Tinha feito 3 gols, ia pro jogo da semifinal lá. Aí, no gramado, torci o joelho e fui ao penal. Então é muito triste isso. Você falar do Walter Clark, ele era o diretor da Globo e diretor do Flamengo. Por que o Flamengo se tornou essa grande torcida? Porque punha, em 1975, Globo mandando, ele punha a camisa do Flamengo numa novela, o cara lá do Pará, da Amazonas, Rio Grande do Sul, qualquer lugar, até aqui lá da Zona da Mata mesmo, as influências que a gente sofria dessa mídia carioca. Sem dúvida, Rei. Agora, falando de coisa boa, Rei. Vamos falar de coisa boa. Você tava o galão agora. É o galão da o Hulk. Exato, né? Mas eu quero voltar um pouquinho antes. Você estava no Mineirão na decisão da Copa Libertadores de 2013? Tava. E qual foi o seu sentimento, Rei? Ali, como atleticano ali, o que veio na cabeça? Você ali estava confiante, não estava? Ali eu vi que o nosso Galo é imortal, viu? Porque, precisava ganhar de 2. E aí tava 2-1, né? Não, 0-0. Aí fez 2-0. Fez 2-0. Nós perdemos o primeiro jogo, 2-0. Perdemos lá. Paraguai. Não, 2-1 não, tava 0-0. Aí, não, tava 1-0 para nós. 1-0 para nós, gol do Jô. Gol do Jô. Gol do Jô. Isso. Aí, bicho, você estava lá convidado, uma turma de amigos lá, eu sei que eu falei, não, eu tô nervoso, então eu vou no banheiro. Fui lá no banheiro. Aí, na hora que eu voltei do banheiro assim, então que eu olho o campo assim, tentando o atacante do Paraguai lá. Eu vi, eu falei, o que é isso? Ele vai escorrega. Foi o gramado Mineirão. Aí eu Foi o gramado Mineirão. O gramado Mineirão. Aí eu falei, puta, agora vai. Aí o Léo Silva depois faz aquele gol. Então ali eu vi o seguinte, o Atlético é imortal, ele sempre vai se superar. Como nós superamos, atingimos o ápice, o
vencemos todos esses fantasmas, né? Porque nós, atleticanos, ó, nós tivemos essa história e a história não é só do Galo, não. Todo mundo tem uma história de vida, uma trajetória de vida, de altos e baixos, de porrada, de felicidade, de tristeza. Nós sofremos muito, mas nós, como o Zé das Camisas falava, cada atleticano coloca um tijolinho aqui, que a gente vai fazer esse grande clube. Isso nessa época de 70, né? Nós fomos construindo esse clube, cada um ajudou. Eu fiz gol, você torceu, você entrou em campo, todo mundo, ele pagou o ingresso, o outro deu dinheiro. Isso aí. Né? Todo mundo ajudou a construir o Atlético. Então, nós atleticanos que passamos todo esse calvário aí, há 10 anos atrás, a gente estava ainda incomodado, né? Por isso que eu falo que nós superamos, nós atingimos esse ápice aí, por quê? Porque há 10 anos atrás, ó, a gente não imaginava que a gente ia ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa Brasil e mais. E ter um estádio, ter uma casa, arena, um estádio maravilhoso. Porque só time grande não tem estádio. É isso aí. E se Deus quiser, vamos dar muita volta olímpica lá, né, Rei? Mas eu quero te perguntar, antes de terminar, o seguinte. 2021, aí sim, o Atlético campeão brasileiro. Existe um sentimento de, tipo assim, essa conquista... De superação total. Hoje eu tô com... Como é que eles falam? Zerei minha vida, tô tranquilo, tô apaixonado com o Hulk. E o Galo já me tirou todos os meus fantasmas, tirou tudo. Hoje eu olho lá na arena, na hora que eu chego na arena, eu falo, não, começou uma nova era, nossa, que maravilha. Que maravilha. Viva o Galo! Que maravilha, sempre. Olha o brinde ao Galo. Olha o brinde. Vamos, Galo! José Reinaldo de Lima, maior jogador da história de Minas Gerais, maiores do Brasil. Obrigado realmente pelo carinho com o nosso canal, né, Mamed? De vir prestigiar. Obrigado mesmo. Tá, Rei? Você mora no coração e não paga aluguel. A massa do Galo te ama. Não é isso, obrigado, Mamed? Obrigado, querido. Essa coisa. Obrigado. Obrigado, Bolivar. Obrigado. Tem muito carinho.